porque nesta manhã aconteceu um episódio horroroso aqui em São Paulo. Um caso chocou todos nós. Um aluno de 13 anos esfaqueou 4 professoras e um coleguinha dentro da sala de aula que fica aqui na zona oeste da nossa cidade, no bairro da Vila Sônia. O final foi trágico, eu já adianto, mas a nossa repórter Sabrina Pires está na Secretaria de Educação e vai trazer mais informações para a gente. Sabrina, que começo de semana, hein? Que tragédia! Que segunda-feira, né? Bom, mas eu vou começar das notícias mais fresquinhas aqui para o Mulheres, tá? É o seguinte, a gente acabou de sair de uma coletiva de imprensa com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e também com o secretário de Educação, Renato Feder. O secretário de Educação anunciou a ampliação de programas para evitar tragédias como a de hoje. Ele falou que a escola Tomásia Montoro, na Vila Sônia, onde aconteceu esse episódio, vai ficar fechada por uma semana. Os alunos e professores vão receber um atendimento psicológico. 300 profissionais devem ajudar nessa tarefa, nesse primeiro momento, porque todo mundo está em estado de choque. Mas ele anunciou que vai ampliar o programa chamado Conviva, que é um programa de atendimento psicológico, mas a partir de demanda. E ele disse que a ideia é ter até 5.000 profissionais da área de psicologia, em cada escola. Então, que todas as escolas tenham ao menos um profissional de psicologia. Diz que eles também pretendem intensificar as rodas de conversa para tratar empatia e cultura de paz, falar de emoção. E o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse que vai intensificar a ronda escolar. E falou também que não é noticiado justamente para não dar gatilho a adolescentes que pensam em ações como as de hoje, mas que a polícia tem evitado tragédias assim. E citou escolas de 3 lugares: São José dos Campos, Caçapava e Tupã. Ele falou que isso não foi divulgado justamente para não dar ideia, mas que tragédias são evitadas. Ele falou que, inclusive, mais do que essas escolas, eles já agiram para evitar reações extremas de estudantes. Mas ele disse também que agora há uma linha para identificar se esse estudante de 13 anos, aluno dessa escola do 8º ano, se mais gente ajudou esse jovem e se os pais sabiam. Então agora eu vou fazer uma retomada do que aconteceu. Então foi às 7h18 da manhã desta segunda-feira. Então esse aluno entrou na sala, entrou na escola com uma máscara preta que tinha uma caveira e ele estava com uma faca. E com essa com essa faca, ele esfaqueou 4 professores, um estudante e um outro aluno também precisou de atendimento médico por ter ficado em estado de choque. Todos foram atendidos muito rapidamente, mas uma professora não resistiu. O nome dessa professora é Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, professora de biologia, e ela foi atendida, levada para o Hospital Universitário da USP, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. Ela poderia já ter se aposentado, mas por amor à profissão continuava dando aula e, inclusive, segundo a Secretaria aqui de Educação, onde nós estamos, ela mudou de escola esse ano, então ela estava muito encantada com o novo ambiente. Mas a família dela está em choque e recebendo atendimento das autoridades. Os outros professores que foram atacados e esse aluno que teve cortes no corpo também foram atendidos e não correm risco de morrer nesse momento por esse ataque de hoje. As vítimas elas foram levadas para diversos hospitais. E esse estudante, as informações são as seguintes: esse estudante tinha brigado com um outro menino e ele já tinha prometido, segundo os colegas, que mataria o colega. Eles tiveram na sexta-feira uma briga. Esse jovem que atacou teria sido bastante racista, chamado o colega de macaco. Eles brigaram, foram para as vias de fato. Essa professora, conhecida como professora Beth, apartou a briga e ele então jurou que se vingaria dela e do menino. Só que o menino, o outro colega, não foi.
Agora, esse jovem, ele foi levado à delegacia 34ª, que fica na Vila Sônia, e foi apreendido. Ele tem 13 anos, mas a investigação, se ele teve ajuda sobre a atuação dos pais, isso tudo ainda precisa das informações. Foram arrecadados, foram encontrados na mala dele luvas, também a própria faca. O celular dele também está sendo investigado, o Twitter era bloqueado. Quem curtiu o que ele dizia e também as investigações que ele fez, ele se espelhou em casos, em pessoas que também atacaram colegas dentro de salas de aula em outros episódios. Ele fez essa pesquisa pela internet e, de acordo com a Polícia Militar, ele vai responder, mas quem responde mesmo é o responsável, que são os pais. Então, estava dizendo que foi encontrado com ele, tesoura, faca, máscaras, desenhos e aí o celular dele. Bom, todas as autoridades se manifestaram. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não está aqui. Ele está em Londres, em atividade para fazer negócios no exterior. Mas nas redes sociais ele disse que não tem palavras para expressar a tristeza e também chegou a dizer que pretende estudar ter policiais nas portas de todas as escolas. O prefeito aqui da capital paulista, Ricardo Nunes, também lamentou o ataque, disse que é uma tragédia que deixa sem palavras. E o ministro da Educação, Camilo Santana, também pelas redes sociais se solidarizou com os familiares, com os amigos dos professores e estudantes e disse que está consternado e coloca o Ministério à disposição. A APOESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, reclamou, disse que faltam funcionários nas escolas e que o policiamento no entorno das unidades escolares é deficiente. Regina, muito difícil esse dia, mas, segundo aqui os secretários ressaltaram, que teve uma heroína nessa história, aliás, duas. A professora Cíntia Barbosa e a professora Sandra Pereira. Foram as duas que conseguiram imobilizar o garoto e tirar a faca da mão dele, senão a tragédia poderia ter sido muito pior. Nossa solidariedade e nossos pêsames para toda a família e alunos da professora Elizabeth Terreiro. Mas assim, que lastimável, Sabrina? Por todos os ângulos que a gente olha, assim. Muito, a gente precisa falar sobre emoção, sobre lidar com raiva, lidar com frustração. Mas, Regina, eu ressalto aqui que essa não é a primeira vez que tragédias assim acontecem. Inclusive hoje, nos Estados Unidos, em Nashville, no Tennessee, uma adolescente abriu fogo contra os colegas. São 7 pessoas mortas, 3 adultos, 3 jovens e ela que foi abatida pela polícia. Então, assim, essas tragédias têm se repetido como um alerta que não é só uma questão de policiamento, mas é uma questão de saber lidar com as emoções. Saber lidar com o outro, com o diferente, com o diverso. Toda razão, Sabrina. Se não tiver mais atualizações, podemos acompanhar a matéria completa no Jornal da Gazeta, senão você entra aqui conosco, é isso? Isso. Parabéns pelo trabalho, minha querida. Você ia falar alguma coisa? É Pode isso, concluir. Regina. A gente vai trazer as declarações de todas as autoridades, dos secretários. Tem esse delay aqui, por isso que eu acabo demorando para falar. Então é isso. Jornal da Gazeta, 7 horas da noite. Então a gente traz os detalhes, a gente mostra também a correria dos pais, de todos os alunos que foram para a porta da escola desesperados, tentando saber o que tinha acontecido até aquele momento, no início da manhã. Só informação cruzada, sabia que tinha tido um ataque. Então toda essa situação a gente traz no Jornal da Gazeta, 7 da noite, tá bom? Tá joia, minha querida. Bom trabalho, muito obrigada, viu?